Primeiro, a pergunta vai para os dois, porque, como o Traquinas falou, a gente geralmente pergunta com quem a gente não concorda, então não concordo com nenhum dos dois. Acho que, assim, o modelo que eu penso, lógico que teriam coisas dos dois modelos, mas acredito que não aproveitaria nem 20% do modelo socialista, nem 20% do modelo capitalista. Então, por esse motivo, fazer a pergunta para os dois. E como sou médico, tenho que puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado. A gente tem um dado hoje da OMS de que, no mundo, morrem 807 mil pessoas por suicídio. Então, mais do que nunca, desde 2011 isso está sendo estudado, mais do que nunca isso agora virou um problema de saúde pública, certo? E, assim, dentro desses dados que a OMS passa para a gente, a idade média que a gente tem dessas pessoas que praticam suicídio varia de 15 a 29 anos, que é exatamente a idade mais complicada, como os dois citaram dos dois pontos. E, assim, dentro dos modelos socialistas ou pseudo-socialistas, a gente tem esses estudos, assim, em 197 países, a gente só tem 60 países que fazem menção a esses estudos mesmo de fato, ou seja, investem nesses estudos, realmente colhem dados sobre esses estudos. Então, dentro desses países socialistas ou pseudo-socialistas, a gente tem a motivação desse suicídio por conta da insatisfação social que o indivíduo tem. Tá? E aí, assim, essa pergunta seria para o Roosevelt: como que o modelo socialista ele se estabelece, ele consegue, lógico, ele já até falou que não seria um modelo socialista puro e pleno, mas, assim, ele puro e pleno, como que ele se estabeleceria e como que ele consegue se manter se ele vai de encontro a isso que o Farley falou, que é a questão visceral do ser humano, que é a questão do que ele naturalmente está feito para seguir. Então, essa insatisfação gera esse grau de suicídio no campo do socialismo. E aí a pergunta, que seria quase que a mesma pergunta, só com um enfoque um pouquinho diferente para o Farley, é a seguinte: dentro do que todo mundo pensava, não são os países mais ricos ou os países de altos poderes, nem nada disso, que se encontram o maior número de suicidas. É exatamente o contrário do que todo mundo pensa. 75% desses 807 mil casos ano são de países pobres ou emergentes. Então, esses casos que vêm de países pobres e emergentes, eles têm um enfoque, uma solução para esse suicídio, um estudo para esse suicídio diferente do enfoque socialista, porque o socialista ele se suicida, o suicida que mora no país socialista ele suicida por um motivo, e o suicida que mora num país capitalista e suicida por outro motivo. Como que o próprio capitalismo ele vai se sustentar tendo uma quantidade de suicídios muito, muito maiores do que os países socialistas, não proporcionalmente, mas em termos de quantidade, porque eu tenho mais países capitalistas. Então, assim, essa a justificativa para o suicídio nos países capitalistas eu não consigo chegar aonde a sociedade me impõe, eu não consigo chegar aonde os meus pais me impõem, eu não consigo dar o sentido e o motivo da vida que o capitalismo me impõe. Então, assim, eu gostaria que os dois ilustres professores respondessem assim, de uma forma que justificasse a manutenção dos dois sistemas, exatamente porque eu não concordo com nenhum dos dois. Tá bom? João, vamos lá. Reparei que você estava com a camisa Coca-Cola, hein, cara? Olha só, irmão, eu vou tentar responder isso pegando como exemplo, eu vi na tua fala uma semelhança, uma convergência nos dois modelos. Depois eu vou só separar aonde eu vou defender, e me perdoem todos, inclusive você,
por sempre trazer Cuba para o jogo, porque, para mim, infelizmente, só Cuba sobrou. Se eu fosse da Coreia do Norte, eu já teria sido morto, ou por lutar contra o governo, ou por me suicidar, né? Era uma hipótese. Eu vou trazer para você um teórico, que vai ser importante até para a tua formação mesmo, como médico, para vocês como formação mesmo, que chama Émile Durkheim, alemão. O que o Durkheim fala sobre o suicídio? Tem um livro, um tratado dele sobre o suicídio. E é legal porque, assim, por acaso e não por acaso, o Durkheim pensou exatamente nas sociedades pós-revolução industrial. Então, esse livro de Durkheim, ele relata como é que era o suicídio no sistema capitalista, embora ele seja defensor do capitalismo, a preocupação dele é a mesma que a sua, nesse caso. Ele queria entender por que as pessoas se suicidam. E o recorte dele vai da Revolução Industrial Inglesa até a segunda metade do século XIX. Então vai do nascimento do capitalismo industrial até o florescimento dele como grande marco na história da humanidade até o XIX. Para o Durkheim, como é que se dá o suicídio? Você, João, veio aqui, a gente não se conhecia, você me deu alguns dados. Primeiro que você é estudante. Isso é um papel social que você desempenha. Você falou para todo mundo aqui que você é namorado de alguém. Né? Não, eu sei, é namorado. Papel social. Se você foi parido, você é filho de alguém. Você tem amigos. Então você, outro papel social, você é amigo de alguém. E assim a gente pode brincar, você é neto, você é sobrinho. Para o Durkheim, todos nós somos um apanhado de papéis sociais. Para o Durkheim, como é que a gente se suicida? Quando na nossa cabeça, não é da do outro, nós perdemos os papéis sociais. Por exemplo, vocês terminam. Por exemplo, a sua mãe falece. Por exemplo, seu pai é ausente. Então você já perdeu 3 papéis sociais. Por exemplo, você se sente um péssimo aluno na faculdade de medicina. Por exemplo, seus amigos se afastaram por alguma razão, inclusive por você ser chato. Por exemplo, você torce pelo Vasco, então seu papel social, time está em 2ª divisão. Então, veja, você perde todos os papéis sociais. Veja, para o Durkheim, você está morrendo. Qual é teu último papel social? O teu corpo. Então você colocaria fim nele. É assim que Durkheim explica o suicídio. Se ele está correto ou não, é uma boa discussão sociológica. Mas vamos pensar isso tanto no hemisfério capitalista como no socialista. Vou tentar puxar para Cuba para poder exemplificar o que você quis dizer no caso do socialismo. Possivelmente, se isso não dá conta de tudo, de toda a explicação, isso dá conta de parte dela. Eu acho que as pessoas que perdem os seus papéis sociais ou não se enxergam mais ligadas a esse mundo, elas tendem a ficar suscetíveis a essa condição suicida. Eu peguei um monte de dados da OMS, por conta da ONU, sobre Cuba, para trazer para cá. E um deles fala sobre isso, sobre o suicídio. O número de suicidas cubanos, claro, segundo a OMS, aí que a gente vai ter... Na verdade, eu não queria pegar dado cubano, porque aí ficaria uma coisa muito governamental, né? E aí podia trazer... O dado da OMS, da ONU, sobre Cuba, fala de 0,07%. Eu comparei com outros números, eu achei esse número bastante baixo. Assim como eu peguei na tua área a questão da mortalidade infantil. A mortalidade infantil de Cuba é de 5 crianças mortas para cada 1.000. Por exemplo, no Brasil hoje é de 22 para cada 1.000. E porque diminuiu bastante, era 36,5 para cada 1.000. Nos últimos 10 anos, cai de 36,5 para 22. O número de Cuba, 5 para 1.000, só é compatível com países como Islândia, Finlândia, Noruega e Suécia, que é de 3 para 1.000. Os Estados Unidos, por exemplo, é de 6,5 para 1.000. É o dobro. Então, eu acho que, de alguma maneira, não acho Cuba o paraíso. Não é. Mas, de alguma maneira, a resistência cubana nos aponta 2 questões. O futuro pode ser promissor,
o futuro cubano. Não à toa as ditaduras na América Latina se deram muito em função de Cuba. Havia um medo no Chile, no Brasil, na Argentina, de cubanizar-se. Esse era o exemplo, esse era o nome, era o adjetivo que era dado para justificar as ditaduras na América Latina. A cubanização do Brasil tem que ser freada. Pronto. A direita coxinha vai para a rua, ela acha a ignorância. No caso, com Farley, obviamente foi brincadeira, mas com uma parcela significativa da direita coxinha, eles juntam as três coisas: a infantilidade, porque são, infantis demais, a ignorância e a loucura. E essa direita coxinha, ela vê cubano dentro da gaveta, né? Tudo para eles, então vai para Cuba, né? Então, assim, os caras, têm espasmos cubanos. Assim, meu Deus, né? E isso, associando Cuba ao PT. O que eu acho mais enlouquecedor disso é associar o PT a Cuba, né? Talvez pela cor vermelha, mas aí eu estou vendo aqui um monte de cubano, então não sei. O que eu vejo é que Cuba te dá duas possibilidades. O futuro, que é muito promissor a partir de Cuba, e não o contrário, muito ruim, e o presente. Eu vejo números cubanos, por exemplo, nas áreas sociais, que dão inveja a países que têm o PIB que nós temos, o PIB que o Chile tem e o PIB que a Argentina tem. E o México, para falar dos 4 grandes países latino-americanos. Bom, vamos lá. Primeiro, parabéns ao João pela pergunta, pela capacidade de associar algo que está presente na realidade dele ao que a gente tentou fazer aqui, hoje, né? Que esse é o grande exercício, né, de fazer, tentar usar aquilo que a gente ouve em sala de aula ou em momentos como esse no nosso dia a dia. E ele tentou trazer para a realidade dele, né, um problema que ele está vivenciando, né, na profissão dele, a questão da solução do socialismo para isso, uma suposta solução, e a solução do capitalismo para isso. Bom, da parte dos países capitalistas, de uma maneira geral, vem sendo questionado, sim, nos últimos anos, bastante, como você colocou muito bem, já vem sendo considerado problema de saúde pública, os chamados males do terceiro milênio, né? Vários problemas que envolvem a saúde mesmo das pessoas e que antes não eram observados, não eram constatados, né? Talvez nem existissem, e que agora são cada vez mais comuns, tá? Como depressão, ansiedade crônica, né? Tudo que pode levar, inclusive, ao suicídio, tá? Então, sem dúvida, vive-se um momento de muita pressão, sim, pressões por resultados, a gente fala muito isso em sala de aula, né? Se você chegar em casa, tá? Vínhamos conversando isso no carro, eu e o Leandro Gutenberg e o Tiago. Se você chegar em casa, por exemplo, dizendo que vai fazer geografia, no mínimo você vai ver uma careta, uma respiração um pouco mais funda, né? Vai respirar e tipo, puta, geografia. Né? Se você chegar em casa e disser que vai fazer relações internacionais, repara, é outro nível já. Né? O que meu filho vai fazer? Relações internacionais, né? Vai trabalhar no Instituto Rio Branco, vai ser diplomata. Repara como é que é bem diferente. Tá? Então, há essa pressão, né, que o adolescente já começa a sofrer na escola, que já cobra dele um simulado Enem no 6º ano. Tá certo? Beleza? E isso, claro, chega até a faculdade, ao vestibular, óbvio, ao Enem, chega à faculdade, chega, enfim, depois à vida adulta do sujeito, né, se ele não consegue atingir aquelas metas que são impostas. Tá? E isso é muito real. Tá? E cabe, aí mais uma vez, cabe ao Estado encontrar soluções, encontrar tarefas que diminuam de alguma forma essas patologias sociais. Tá?
isso que você falou, da própria OMS já estar chamando atenção para isso, né, e considerando isso um problema de saúde pública, já é um indicativo de que está se buscando, ou pelo menos há uma preocupação para solucionar isso. Né. Reparem, existe uma organização institucional dos estados que se preocupam em coletar esses dados. Há uma instituição, que é um braço da ONU, a Organização Mundial de Saúde, que se preocupa com isso para justamente tentar evitar. Então, a própria constatação de que existe esse problema, né, e não esconder esse problema, eu acho que demonstra a disposição, né, em encarar esse novo problema do terceiro milênio, né, essa nova questão aí do século XXI. Tá certo? Então, acho que aí, mais uma vez, a gente precisa usar o Estado moderno, né, o Estado democrático de direito, as suas instituições, para que esses problemas sejam solucionados. Constatar, admitir que eles existem, que é o mal da globalização, o mal do século XXI, o mal da posição social que as pessoas ocupam, né, e tentar, de alguma forma, amenizá-lo. Com relação à faixa etária que você perguntou, né, isso é relativamente normal. Entre 15 e 29 anos é justamente quando você encontra a maior parte das pessoas, não só que se suicidam, mas que também morrem por morte violenta. Tá? Inclusive, o envelhecimento da população brasileira, a gente trabalha isso em estudos de população, traz como uma das consequências a redução das taxas de mortalidade. O número de mortos por morte violenta diminui, uma vez que a sociedade vai envelhecendo. Porque quem morre normalmente não é o velho, quem morre é o jovem. Quem se predispõe a morrer, quem se predispõe a se expor a uma situação de risco, normalmente é o jovem. Né? A inconsequência, uma relativa inconsequência aí, né, com a sua própria vida, normalmente é uma característica do jovem.